Desenvolvimento embrionário dos anfíbios. Os anfíbios atuais estão divididos em 3 ordens: a ordem caudata, que são as salamandras, a ordem anura, que são sapos, pererecas e rãs, e a ordem ápoda, que é representada pelas cobras cegas. Nesse vídeo, focaremos em desenvolvimento embrionário dos anuros. Na maioria dos anfíbios, a fertilização é externa, ou seja, ocorre fora do corpo do animal, e seus ovos são depositados na água ou próximos a ela. As salamandras e as cobras cegas, porém, apresentam fecundação interna. A ovulação dos anfíbios consiste na liberação do ovário de um ócito secundário. O ovo é mesolécito e apresenta um polo animal onde se situam o núcleo, as organelas e o pigmento melanina, e um polo vegetal, com vitelo. Como o polo animal é mais leve, ele fica para cima, e o polo vegetal, por possuir vitelo e ser mais pesado, fica para baixo, o que chamamos de rotação de equilíbrio. Os envoltórios do ovo são o envelope vitelino e a camada gelatinosa. Naqueles anfíbios cujo ovo tem melanina, o pigmento que era restrito ao córtex do polo animal sofre uma oscilação de 30 graus em direção ao polo vegetal de um lado, recuando 30 graus do outro lado. A área despigmentada é denominada crescente cinzento, representada pela cor branca. Como determina a simetria bilateral, essa rotação também é chamada de rotação de simetria. O processo de clivagem no ovo inicia um tempo após a fecundação. As clivagens iniciam no polo animal, para onde o fuso mitótico é deslocado, devido à presença de vitelo no polo vegetal. A primeira clivagem é meridional e coincide com o plano de simetria bilateral e geralmente divide também o crescente cinzento. As células filhas originadas são chamadas de blastômeros. A segunda clivagem também é meridional, mas perpendicular à primeira, como podemos ver na imagem, originando 4 células filhas. A terceira clivagem é supraequatorial, isto é, latitudinal, porque o fuso mitótico está deslocado por causa do acúmulo do vitelo. Assim, os blastômeros oriundos do polo animal são menores do que os do polo vegetal. São formados os micrômeros e os macrômeros. Nesse estágio, de 8 células, inicia a formação da blastocele no polo animal. A quarta clivagem é meridional. As clivagens seguintes alternam-se nos planos latitudinal e meridional e tornam-se assincrônicas, tendo uma velocidade maior nas células oriundas do polo animal do que das células oriundas do polo vegetal, por causa da presença de vitelo nas do polo vegetal. A clivagem é total, desigual e bilateral. Após as clivagens, ocorre a gastrulação, e ela acontece por involução e extensão convergente das células da zona marginal e por epibolia e intercalação das células do hemisfério animal. Na gastrulação, há a formação do blastóporo. Simultaneamente, há a epibolia das células do polo animal, recobrindo as células do polo vegetal e trazendo as células oriundas da região onde a melanina desceu para a futura região dorsal do embrião. A região de involução estende-se lateral e ventralmente, de modo que se forma um círculo ao redor das células oriundas do polo vegetal. As células do crescente cinzento situam-se no lábio dorsal do blastóporo.
Os lábios laterais e ventral contêm células do polo oposto ao crescente cinzento no ovo, onde o pigmento desceu. A região de células vegetativas observada pelo blastóporo é denominada rolha vitelínica. Após isso, como podemos ver na imagem, as primeiras células da zona marginal, ou crescente cinzento, que sofrem evolução, migram individualmente para o teto da blastocele, onde originam as estruturas mesodérmicas mais anteriores da cabeça. Atrás delas entra uma lâmina de várias camadas celulares do futuro mesoderma e endoderma. Essa lâmina celular passa pelo estreito blastóporo como se atravessasse um funil, e as células são rearranjadas por extensão convergente. Com a evolução das células do crescente cinzento, a blastocele é obliterada. E uma nova cavidade, o arquêntero, é originada. As células do crescente cinzento formam o teto do arquêntero, enquanto as células do polo vegetal são o assoalho. Na porção mediana do teto do arquêntero, a partir da involução de células do lábio dorsal do blastóporo, surge a notocorda, um bastão de tecido mesodérmico que induz o ectoderma suprajacente a se diferenciar na placa neural. Devido à expressão diferencial de proteínas de adesão, a placa neural se destaca do restante do ectoderma. A placa neural fecha-se no tubo neural e ele é recoberto por epibolia pelo ectoderma vizinho, que originará a epiderme. O processo de fechamento da placa neural em tubo neural é chamado de neurulação. Nessa imagem, podemos observar o tubo neural. Além disso, podemos observar a epibolia do ectoderma de revestimento sobre o tubo neural, o envolvimento do arquêntero pelo endoderma, a interposição do mesoderma entre o ectoderma e o endoderma e a delaminação do mesoderma, originando o celoma. Ao final, o ectoderma de revestimento diferenciar-se-á na epiderme. O tubo neural formará o sistema nervoso central. O endoderma será o revestimento epitelial do trato respiratório do tubo digestório. O mesoderma, além da notocorda, derivará os músculos e o tecido conjuntivo. O celoma será as cavidades corporais.